Às vezes, as respostas que você tanto procura estão mais perto do que você imagina. Se você quer crescer, evoluir, mudar de vida. Então aqui vai um conselho valioso. Trabalhe na indústria.com.br. Quer fazer parte de um setor inovador, tecnológico, que se reinventa o tempo todo? Trabalhe na indústria.com.br. Aprender algo novo todos os dias? Trabalhe na indústria.com.br. Realizar os seus sonhos, dar um futuro melhor para sua família. Então, de coração, vai por mim. Acesse trabalhenaindustria.com.br. Lá você vai encontrar vagas de emprego, vai conhecer os cursos profissionalizantes gratuitos, a superestrutura do SESI e Senai e muito mais. Porque as respostas que você tanto procura estão mais perto do que você imagina. Trabalhe na indústria.com.br. Uma campanha Fiesc. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Sistema Fiesc. Meu nome é Maria Teresa Bustamante, podem me chamar de Maite. Muitos dos amigos que estão aqui presentes já nos conhecem, já lidam conosco há muito tempo. Gostaria de transmitir inicialmente um cumprimento especial do presidente Mário César de Aguiar, que se encontra neste momento iniciando uma viagem institucional para Goiás, onde hoje à noite será empossado o novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, André Rocha, razão pela qual ele não nos acompanha neste momento. Mas eu vou convidar os meus colegas que integram a equipe de internacionalização, que está sob a minha liderança. Eu também estou de chefe de gabinete, mas hoje nós vamos falar do tema que efetivamente integra o nosso programa de internacionalização, Intercomp, International Competitiveness, e aqui os colegas estão junto comigo para que nós possamos compartilhar com vocês hoje um tema que é relativamente novo no âmbito brasileiro da certificação de origem. Perfeito, obrigado, doutora Maite. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Queires, sou hoje gerente aqui da área de internacionalização e espero que esse webinar aqui tirem todas as dúvidas a respeito aí do novo regime de origem, sobre a autocertificação e é isso. Gabriel. Prezados, bom dia, meu nome é Gabriel. Muitos devem me conhecer do nosso contato diário ali com a certificação de origem. Eu sou assistente aqui na Fiesc, é um prazer estar aqui com todos. Muito bem, então para que nós possamos dar início ao nosso webinar de hoje, vamos falar então de autocertificação de origem no âmbito do Mercosul. Como os senhores já devem de ter tomado conhecimento, essa é a grande novidade das autoridades brasileiras. Especificamente, teremos de relembrar que no marco legal da decisão tomada recentemente pelo Brasil para incluir a autocertificação nas provas de origem, se remete obrigatoriamente a uma tratativa que não é nova. Para alguns dos senhores que possam ter acompanhado as discussões do acordo Mercosul-União Europeia já nos anos idos, né, porque está virando efetivamente uma história longa. Já temos vários capítulos do passado, um capítulo que na época, no início de 2010, por aí, foi objeto de muita discussão no âmbito empresarial, foi justamente a solicitação da União Europeia de incluir no acordo, e assim está hoje, né, nos textos aprovados, a autocertificação que previa 5 anos de prazo para que os empresários do Mercosul estivessem alinhados com essa nova regra. Mas a autocertificação, então, ela se tornou muito evidente a partir dessa discussão do Acordo Mercosul-União Europeia e no âmbito do Mercosul, especificamente Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, o tema passou a fazer parte das discussões no âmbito da Comissão de Comércio e também em todos
os comitês técnicos que perpassam a necessidade de levar o tema, então, para uma decisão final no Conselho Mercado Comum. E o Conselho, então, em 2023, deu o primeiro sinal com a aprovação do que seria um novo regime de origem do Mercosul, e aí os senhores podem ver nesta lâmina que nós temos vários instrumentos jurídicos que foram publicados, que os senhores se encontram facilmente na página do Mercosul, na página também do MEDIC, na página do gov.br, são todas decisões que perpassam o tema e que vão remeter a cada um dos senhores, com a sua leitura, o conhecimento de uma série de tomadas de decisão que os países do Mercosul assim entenderam. O importante aqui deste marco legal é remeter primeiro ao tratamento diferencial de conteúdo importado otorgado às exportações do Paraguai e do Uruguai. Especificamente, como os senhores podem ver, a decisão do Conselho Mercado Comum número 6 mostra claramente que esse conteúdo importado para produtos fabricados e exportados pelo Paraguai passou a 60% e do Uruguai 50%. E também nós temos a notificação, e isso é importante, né? Uma vez que o Mercosul aprovou o protocolo número 18, que então contém todas as alterações necessárias para que pudesse se converter efetivamente num anexo ao Acordo de Complementação Econômica número 18, após publicado pela ALAD, porque o ACE número 18 é um acordo ALAD regido sob as normas da ALAD, o protocolo passou então a ter plena vigência. E uma das disposições do protocolo é justamente convidar a que cada país membro do Mercosul dê ciência oficialmente a seus sócios de que ele vai ou não adotar a autocertificação. O caso do Brasil, então, passou a notificar-se, e fez isso de uma maneira oficial, como obrigatório dentro das regras documentais e legais do Mercosul, e deu ciência, então, por notificação do Brasil, do MEDIC, aos seus pares de que o Brasil adotaria, então, a autocertificação a partir de 1º de março de 2025. E essa autocertificação atende também, no caso da notificação que o Brasil apresentou, a manter um sistema dual, né, o Dual System, que seria, então, a partir de 1º de março, os exportadores que assim entenderem poderão se autocertificar, e aqueles que considerarem que é mais conveniente e pertinente para o seu processo administrativo, continuar emitindo certificado de origem por entidade, e no caso, por exemplo, da Fiesp. Chamado de sistema híbrido, né, doutor? Exatamente. Isso é importante de ressaltar, porque esse sistema híbrido, então, permite ao exportador tomar a melhor decisão que lhe convinha. E, a partir daí, o Mercosul também foi notificado de que o Brasil estaria em cumprimento às normas do protocolo número 218, regulamentando esta autocertificação para aqueles exportadores que assim passarem a adotá-la. E aí, então, eu remeto os senhores a duas leituras que recomendaria fossem obrigatórias para quem queira assumir a autocertificação. A leitura completa do protocolo número 18 e a portaria número 373, de 18 de dezembro de 2024. Ela vai, então, ensinar quais são os passos que devem ser
dados pela autocertificação. Bom, é importante aqui termos presente o seguinte: quando falamos de certificado de origem, estamos falando de prova de origem. E se fala dela por quê? Porque ela está contida nos acordos comerciais que são resultado de negociações de interesse de estados, não são de interesse de empresas, nem de operadores de comércio exterior. Os acordos comerciais são resultado do entendimento entre estados, que pode ser bilateral, 2 estados, como pode ser multilaterais, como são acordos, exemplo, a União Europeia, né? Então, nós temos acordos comerciais, que no caso do Mercosul é um acordo multilateral, porque envolve 4 países, e esses acordos comerciais, eles podem prever redução direta de barreiras comerciais, como, por exemplo, exigência de documentos comprobatórios de algum processo de produção, que se dá muito no caso de produtos químicos, ou eliminação direta de barreiras comerciais, sempre pensando que os acordos comerciais têm como objetivo estimular o comércio entre as partes signatárias. Outro ponto importante dos acordos comerciais, e que é o que nos diz mais respeito quando se fala de certificação de origem, é tratar das preferências fixas ou livre comércio. Então, nos acordos comerciais, nós já tivemos isso no ACE 18, ele começou com alguns produtos que tinham desgravação, e durante um período de 5 anos, 10 anos, ou menos do que isso, as partes acordam no prazo que for necessário, o imposto de importação ele vai sofrendo uma desgravação paulatina e contínua até chegar a 0, ou a ter um livre comércio, e as preferências elas são acordadas entre as partes de maneira fixa. Então, é aquele percentual que nós enxergamos no acordo comercial como benefício para o importador. Vai reduzir 10%, 20%. No caso do ACE 18, hoje, 99% das mercadorias estão zeradas, ou seja, estão no livre comércio. Mas também os acordos comerciais, eles podem ter se estabelecido barreiras tarifárias, como é o caso de produtos que ainda estão em desgravação. No caso do Mercosul, nós temos alguns produtos da tecnologia de informação, né, que são os produtos de bens de informática. E barreiras não tarifárias são aquelas todas que perpassam as exigências de cumprimento de normas técnicas, normas de processo, normas de produção, de conteúdo. Aí nós temos um âmbito muito amplo, normas de embalagem especificamente, sanitárias, fitossanitárias, aí o campo é muito alto. E os acordos comerciais têm o propósito, efetivamente, de estabelecer quais são essas barreiras e dar o espaço, no âmbito da negociação e dos acordos, de tentar as partes reduzir ou definitivamente estabelecer com clareza o cumprimento de maneira mútua ou multilateral dessas barreiras. Bom, então, indo direto ao ponto que nos traz hoje nesta reunião, estamos falando do Acordo de Complementação Econômica número 18, do Protocolo 218, que já está em plena vigência. Então, a partir de 1º de março, daqui a uns dias, a autocertificação será uma realidade para os exportadores brasileiros. Devemos, por dever de ofício, compartilhar com os senhores que o Mercosul, exatamente com Chile, tem o Acordo de Livre Comércio número 35. E a parte brasileira notificou a autoridade chilena do seu interesse de incorporar
para a exportação brasileira a autocertificação, que já é totalmente implementada no Chile das suas exportações para qualquer país. Ou seja, o Chile já tem autocertificação há muito tempo. E agora o Brasil mantendo a coerência com a decisão que tomou no âmbito do Mercosul, está propondo ao Chile, já notificou a parte chinesa com conhecimento da LADE desse seu interesse, e as partes estão então agora nas vias formais de definir com clareza como será o termo desse protocolo. Então, só para que os senhores agora tenham já previsto que em algum momento essa autocertificação com o Chile poderá vir a se tornar uma realidade. Paulo? Eu só queria complementar, doutora, que em relação à autocertificação, o Brasil implementou a autocertificação, mas a Argentina, Paraguai e Uruguai não o fizeram. Então, é uma questão que somente o Brasil, que vai passar agora a partir de 1º de março, a ter autocertificação. Os outros países escolheram não adotar a autocertificação. Acho que é uma informação importante. E não somente é importante, Paulo, como é extremamente relevante, porque isso remete à necessidade dos senhores terem presente que a aduana brasileira não será provocada com recebimento de provas de origem emitidas por exportadores do Paraguai, Uruguai ou Argentina. Esses países não aceitaram até agora implementarem a autocertificação, como foi dito pelo Paulo, que é extremamente relevante. Muito bem. Quando nós falamos de prova de origem, nós gostaríamos de remeter os senhores a 2 aspectos que são básicos na compreensão, sempre são básicos quando se trata de acordos comerciais e se trata de certificado de origem. Mas no caso aqui especificamente da autocertificação, nós gostaríamos de lembrá-los que há uma distinção de instrumentação jurídica que é absolutamente necessária. Um aspecto são o regime de origem, outro aspecto são as regras de origem. Quando nós falamos de regime de origem, estamos falando justamente da abrangência e o alcance da normativa legal, de segurança jurídica. E é importante ter presente que o regime de origem, eles não são os mesmos em todos os acordos, eles são objeto de negociação à luz do ordenamento jurídico dos países signatários do acordo. O que significa que o regime de origem, eles têm que remeter ao cumprimento também das normas e regras estabelecidas internamente nos países que estão negociando. Então, no caso do regime de origem, do ACE 18, esse regime de origem foi negociado pelos 4 países, ele está totalmente em consonância com as regras de ordenamento jurídico dos 4 países e ele remete obrigatoriamente a 2 distinções. Uma é o produto. O regime de origem determina claramente como que você vai qualificar o código tarifário. Vocês sabem que no âmbito do Mercosul se utiliza a NSL. Quando nós vamos a exportar dos Estados Unidos, utilizamos uma outra nomenclatura, e assim por diante. Então é importante ter presente que o regime de origem define a nomenclatura do código tarifário, remete à necessidade da descrição do produto de forma completa, e completa significa especificação técnica, com todos os detalhes do produto, de forma que permita à área aduaneira do país importador identificar, sem dúvida nenhuma, que o produto que você está exportando atende exatamente ao código tarifário que você está optando por enquadrá-lo. E por quê?
Porque o código tarifário e a descrição vão permitir identificar com clareza qual é o percentual de preferência que foi otorgado dentro do acordo. E se esse produto for, por exemplo, um bem de informática neste momento, vai poder permitir qual é a desgravação prevista no ano 2025. Todo o cronograma de desgravação, pela sua própria palavra, já implica em remeter que tem data. Então, o cronograma tem data, ele pode ser definido por meses, pode ser definido por ano, no caso do ACE 18 é anual. E aí tem outro aspecto que o regime de origem determina conforme esses ordenamentos jurídicos dos países signatários. Por exemplo, algo que a grande maioria dos exportadores não se atenta é aos cuidados que tem que ter com o transporte da mercadoria no que diz respeito à expedição direta ou não alteração. Quando falamos de expedição direta, estamos dizendo que transporte direto, sem trânsito aduaneiro, sem transbordo, sem parada da carga, em algum local geográfico que permita descarregar a carga que você está transportando e se fragmentar, mudar a embalagem, enfim. Então, a disciplina da expedição direta nos acordos comerciais é absolutamente relevante de ser conhecida e ser respeitada. A acumulação de origem também, essa é uma disciplina que remete à utilização de insumos, componentes, material intermediário dos países signatários do acordo. Então, toda vez que você tem um processo de produção, no caso do Mercosul, insumos originários dos países Argentina, Uruguai e Paraguai, você está acumulando origem, ou seja, é admitido como se fosse um insumo nacional. E os requisitos específicos de origem são aqueles que você vai identificar em listas que são publicadas pelos participantes do acordo, conforme o código tarifário, a descrição do produto. Você vai encontrar, então, anexos a essas publicações, requisitos específicos. Ou seja, eu posso estar exportando um copo de vidro e ali no código tarifário, com a descrição, um copo de vidro, alto, uma forma de taça ou copo, ele vai dizer, tem que cumprir tanto por cento de vidro moído no país fabricante. Esse é um exemplo. Então, o requisito específico de origem é o que vai determinar se efetivamente o produto da sua fabricação exportado tem ou não tem preferência. E, por último, a disciplina da certificação de origem, ou seja, da prova de origem que você vai ter que entregar para provar que o produto exportado é originário do país exportador signatário do acordo. Bom, e o novo regime de origem? Por que o novo regime de origem no âmbito do Mercosul está rotulado como novo? Primeiramente, porque ele efetivamente incorporou, ao longo dessas discussões, já desde nos últimos 5 anos, incorporou todas as modificações que tem havido no comércio, e-commerce, plataforma de marketplace, muita mais cadeia de valor integrado, e era necessário também, então, atualizar as práticas aduaneiras internacionais. Isso foi feito somente pelos estudos dentro do âmbito do Mercosul? Não. O Mercosul, os 4 países do Mercosul são signatários da Organização Mundial das Aduanas, são membros da Organização Mundial das Aduanas, e no âmbito da OMA tem havido muita atualização dessas práticas aduaneiras, ou seja, a Organização Mundial das Aduanas vem atualizando as aduanas dos 186 países membros dela
com as mais modernas práticas em utilização de inteligência artificial para intensificar o rastreamento no cumprimento, obviamente que não somente da norma de origem, né? O propósito da OMA, inclusive, é cada vez mais implementar práticas que permitam combater a fraude, combater a camuflagem de armas e munições e drogas que são colocadas nos embarques de importação e exportação. Temos novos critérios que os senhores nós vamos compartilhar com os senhores agora. É o cumprimento obrigatório dos países do Mercosul da regra de facilitação de comércio que fora negociada no âmbito da Organização Mundial do Comércio e que os senhores sabem que tem sido, então, o que moveu aos países, particularmente o Brasil, de investir nos últimos anos na melhoria, no aperfeiçoamento do Portal Único de Comércio Exterior, as novas regras sobre a emissão da declaração única de importação, declaração única de exportação, os embarques sobre águas, o uso cada vez mais intenso do operador econômico autorizado, porque tudo isso remete obrigatoriamente a aumentar a confiabilidade no produtor, que pode ser produtor exportador, como pode ser somente produtor e contar com o exportador via uma terceira empresa. Também há mudança na qualificação de origem por conhecimento de regra de origem. E a autocertificação, ela nos traz e remete efetivamente aos senhores fabricantes de produtos a serem exportados uma maior qualificação no conhecimento da regra de origem. Por quê? Porque até aqui a grande maioria dos empresários tomam conhecimento dos acordos e eles se limitam a buscar o anexo das preferências. Quanto que meu produto tem de percentual de redução de imposto de importação? Era suficiente? Sim, porque até aqui a emissão da prova de origem, por meio do certificado, era emitida exclusivamente por terceiras entidades, como é o nosso caso, e nós aqui temos uma equipe de 8 profissionais que estão totalmente up-to-date no conhecimento da regra de origem de cada acordo preferencial. Então, os exportadores, de uma maneira geral, não davam tanta ênfase ao aprendizado dessas regras. Só que agora, com a autocertificação, passou a ser absolutamente necessário e obrigatório esse mergulho na leitura, na compreensão e principalmente na aplicação dessas qualificações de origem que são explicitamente mencionadas nos textos do acordo. E, por último, e não menos relevante, obviamente que para as empresas que pretendam usar a autocertificação, nós recomendamos que façam uso e abuso de uma análise profunda a partir desse conhecimento amplo e profundo que a equipe possa ter em relação ao conhecimento dos acordos preferenciais. Neste caso, o ACE 18, amanhã o ACE 35, e se por acaso o acordo Mercosul-União Europeia for assinado, ele entrará em vigência imediata, não terá mais o prazo, como se falava antigamente, justamente pelo fato do Brasil já ter assumido como uma prática corriqueira a autocertificação. Sendo que no caso da União Europeia, como um parêntese aqui, talvez não se mantenha por parte da União Europeia a concordância de um sistema dual. Isso é importante dizer. Bom, senhores, o sistema de autocertificação no Brasil. Se eu puder só complementar e reforçar, a autocertificação no Mercosul, ela, só vou reforçar, ela não é obrigatória, não é a partir do 1º de março que vocês precisam se autocertificar. Vocês podem continuar fazendo
Normalmente, aqui com a federação, enquanto vocês estudam, enquanto vocês preparam a equipe de vocês para fazer isso. Ou, inclusive, vocês podem escolher, olha, não vamos fazer, tem muito risco, a gente não tem uma equipe preparada e continuar fazendo com a federação. Só queria deixar esse recado todo. É importante, sim, Paulo, obrigada pelo realce, né? Eu tinha falado no início do sistema dual, mas é importante ter presente, sim, que não há nenhuma obrigatoriedade. Obviamente, o sistema dual assumido pelo Brasil remete a essas duas alternativas. Bom, o sistema de autocertificação no Brasil, ele tem que ser entendido da seguinte maneira. Primeiro, a declaração de origem, ela vai ser explicitada pelo exportador em que momento e aonde. Então, a declaração de origem será a partir da portaria 373 do MEDIC, da Secretaria de Comércio Exterior, obrigatoriamente o exportador que adotar a autocertificação, ele terá que preencher na fatura comercial toda a qualificação de origem do seu produto, que significa incluir todos os dados referentes ao acordo, à regra de origem que está sendo utilizada, a norma que está sendo escolhida pelo produtor para qualificar a origem. Então, são todos os dados, claro, a fatura comercial já tem todos os dados do embarque, da mercadoria, peso líquido, peso bruto, enfim. Então, a declaração de origem, ela, na fatura comercial, será emitida pelo produtor. Também pode ser emitida pelo exportador intermediário, seja uma empresa apenas de intermediação, seja uma trading company. Mas o que é importante ter presente é que a declaração de origem, ela pode ser explicitada em qualquer documento de transação comercial do produtor exportador, mas a portaria 373 remete à fatura comercial. Então, só para os senhores terem bem presente que o documento a ser utilizado para a empresa que optar pela autocertificação será na fatura comercial. E aí, o cuidado que vocês têm que ter caso venham a utilizar uma empresa intermediária para a exportação para os países do Mercosul. Obrigatoriamente, os senhores terão que emitir uma procuração específica. Ela não pode ser simplesmente uma procuração ampla para qualquer tipo de situação. Não, a procuração ela tem a determinação clara de que os senhores estão concedendo por essa procuração a um terceiro a atestar a origem do produto fabricado e a ser exportado. Então, vocês têm uma trading company, vocês têm uma empresa intermediária que vai fazer a exportação, ela pode se emitir na nota fiscal a qualificação e a prova de origem, mas obrigatoriamente tem que estar sustentada por uma procuração concedida especificamente para essa finalidade. Fico contente que os participantes aqui na reunião estão remetendo a portaria 373. Isso é muito importante, que a maioria de vocês me dá impressão, já leram a portaria e já estão bem cientes de todas essas exigências, né? Isso é muito importante. Bom, falamos no início ali de que regime de origem é um tema, que são a abrangência de ordem legal, e agora vamos ver as regras de origem aqui para serem melhor compreendidas. O que são as regras de origem, Gabriel? Então, doutora Maite,
são as condições específicas de produção de materiais nacionais importados. Com a adoção do novo regime de origem do Mercosul, a gente teve uma importante mudança, que agora os produtos que compartilham, que contêm em sua composição insumos importados, estão sob regras específicas de origem. Então, todo o universo tarifário consta no apêndice 2 de requisitos específicos de origem, cada um com seu requisito. Então, há um exemplo, a gente pode ter produtos do setor têxtil que não podem ser elaborados com fios importados de terceiros países. Esse seria um exemplo de uma regra específica de origem que consta no apêndice. Então, a gente pode ter outras regras de origem, como a questão da mudança de posição, tendo os 4 primeiros dígitos da NCM do produto diferente do insumo importado, a gente entende que houve ali uma transformação substancial. Ou a gente pode ter também a questão do valor de conteúdo regional. Com o novo regime de origem do Mercosul, a gente teve uma importante mudança, visando a facilitação do comércio, onde antes a gente podia ter no máximo 40% de insumos importados. Hoje essa porcentagem no Mercosul, com o novo regime, passa a ser 45%. Então, as regras de origem elas estão dentro desse escopo de um regime de origem, mas sendo mais específico ao produto. Então, o que o produto precisa cumprir para ele ter direito ao benefício do certificado de origem? Perfeito, exatamente. A regra de origem são as condições específicas que o produtor deve de observar ao longo do seu processo de fabricação, de transformação, de maneira que ele possa identificar com clareza quais que são os insumos nacionais, quais são os insumos importados, e dessa maneira ele vai justamente a identificar o que o Gabriel acabou de falar, essa mudança de critério na regra de origem que acabou de ser introduzida no Mercosul. Não temos mais regras gerais. O que nós temos é um critério de qualificação de origem pelo máximo de conteúdo importado. Então, só lembrando, né? Paraguai tem um percentual, Uruguai tem outro e, de uma maneira geral, Brasil e Argentina tem outro. Então, é importante sempre ter presente que esse máximo conteúdo importado vai ser a base da qualificação de origem versus o código NCM versus a especificação do produto. E pensando nessa questão de facilitação de comércio, inclusive teve a mudança no nome. Antes era chamado de Índice de Conteúdo Regional e para facilitar o entendimento aí da maioria das empresas passou a se chamar Máximo Conteúdo Importado. E também as regras de origem que antes no regime anterior tinham muitas regras, inciso A, B, C, apêndice, tá? Agora tem apenas 3 regras, ou se encaixa na regra A, ou na B, ou na C. Exatamente. E aqui, os senhores existem várias fórmulas de cálculo de máximo conteúdo importado. Esta não é a única, mas a grande maioria dos fabricantes utilizam esta regra e ela facilita para os senhores, em aplicando, chegar a identificar o percentual de máximo de conteúdo importado que está contido no seu produto de exportação. E como os senhores podem observar, é uma regra de valor. Ela parte do valor de exportação do produto final, você vai identificar qual é o valor de insumos importados e vai verificar se ele está dentro do percentual para o país que você está exportando, né? Então, se muitas das empresas catarinenses têm filiais no Paraguai, por exemplo. Então, estamos falando aqui não somente do Brasil, vocês que estão no Paraguai, com as suas unidades de produção, vão utilizar justamente essa regra para poder identificar se estão dentro ou não do cumprimento de origem para exportação ao Brasil, que é o que ocorre na grande maioria dos casos. Algumas outras regras que foram incluídas nesse novo regime de origem, né? Por exemplo, sempre deu muita confusão entender jogos ou surtidos, qual é a regra. E hoje, a nova qualificação de origem permite reconhecer que 15%
de um jogo ou surtido, como os senhores estão observando aqui na figura, pode ser de componentes não originários. Então, isso já facilitou muito a mudança do critério de origem, neste caso de jogos ou sortidos, que é uma forma de exportar de muitas empresas, né? Quais são as outras novas regras que devem ser observadas? Materiais indiretos que são utilizados no processo de fabricação são originários, sempre são reconhecidos como originários. Materiais fungíveis, aí só um cuidado que eu vou ressaltar com mais ênfase. Materiais fungíveis são aqueles produtos intercambiáveis em qualidade, em quantidade, em função. Mas agora, para efeito de qualificação de origem, cada empresa terá que verificar individualmente se ela está utilizando o material fungível sob aspecto físico do material e armazenagem. São regras muito específicas, tem que ser lido com lente de aumento, aplicado ao seu processo de fabricação para não correr nenhuma possibilidade de ter qualquer infração legal. A expedição direta, no caso das novas regras de origem do ACE 18, admite-se única e exclusivamente o trânsito aduaneiro. E aí eu faço ênfase no seguinte: muitas das exportações do Brasil são feitas até a fronteira, com empresas transportadoras que não estão autorizadas para transporte internacional. Então, ela sai aqui do interior, vai até Dionísio Cerqueira, por exemplo, como um exemplo. E descarrega a mercadoria em Dionísio Cerqueira, passa para um outro caminhão que esse sim tem autorização para transporte internacional. Então, quando estamos falando de exportação direta, estamos dizendo da fábrica do exportador ao importador no local de origem, saída do país, saída e ponto de chegada. Então, que pode ser mantida essa prática que se tem aqui, sim, mas o ponto de saída da nota fiscal do exportador será Dionísio Cerqueira, a partir da utilização de uma empresa de transporte internacional. Ela vai parar no meio do caminho e vai pedir autorização da aduana da Argentina para fazer trânsito aduaneiro para chegar até Santa Fé, na casa do seu importador? Pode. O que ela não vai poder é pedir autorização da aduana argentina para descarregar a mercadoria do caminhão que saiu de Dionísio Cerqueira. É isso que é trânsito aduaneiro. Eu faço a ênfase porque muitos empresários nos procuram aqui consultando: posso descarregar a mercadoria em Buenos Aires e depois levar uma parte para o cliente em determinado lugar da Argentina? Não. No caso do ACE 18, a partir de agora não pode mais. É só trânsito aduaneiro da carga completa que saiu do Brasil. E aqui, embora seja desnecessário, mas eu vou dar também a ênfase, que muitos empresários confundem embalagens com envase. A embalagem, ela sempre tem uma previsão muito própria dentro dos acordos comerciais, então aí você tem que querer com clareza que tipo de embalagem você está usando e é o envase da mercadoria. É diferente envase que embalagem. Então, só sempre remeter à leitura do texto do acordo para não cometer nenhuma infração por falta de conhecimento. Muito bem. Então, critérios de produção e comercialização, obrigatoriamente você tem que cumprir com a regra de origem, você tem obrigatoriamente que cumprir com a regra de comercialização, como acabamos de falar, produção, embalagem, transporte. E ainda que você cumpra a regra de origem, se não cumprir as exigências adicionais, perde a condição de originário. Então, por exemplo, que acabei de falar, o transporte, decidiu descarregar a mercadoria em Buenos Aires,
para poder levar depois em trânsito aduaneiro, porque vendeu, usou Incoterms para entregar a mercadoria na casa do cliente, vai perder a característica de originário, que significa que não vai, seu cliente não vai poder fazer jus ao benefício da redução tarifária ou da preferência tarifária. Bom, Paulo. Bom, aqui a gente traz um pouquinho das principais inovações do novo regime de origem do Mercosul e também da autocertificação. Então, a principal diferença é a questão da dualidade, que já foi mencionada aqui 2 vezes. Então, esse modelo híbrido, né, que vem se mostrando mais vantajoso tanto para os países quanto para as empresas. Então, aquelas empresas que já têm expertise, que têm uma equipe preparada, que conhece a fundo, e aqui eu falo de novo, precisa conhecer a fundo as regras de origem, você pode fazer a autocertificação. Então, existe essa questão de escolha, né? Você pode continuar emitindo pela Federação das Indústrias ou fazer a certificação. O novo regime também inclui esses novos procedimentos em relação, antes chamado de declaração do processo produtivo, ele passa a ser uma declaração juramentada de origem, e também a questão do certificado de origem digital, que são novos procedimentos. Então, existem novas regras para essa parte de assinatura, de acordo com o regime jurídico de cada país. Também é importante lembrar que, se você escolher a autocertificação, você vai ter que guardar esses documentos comprobatórios durante 5 anos. E aqui não são só o certificado ou a prova de origem. O novo regime de origem, ele inclui que você precisa guardar todos os documentos relacionados à compra daquela mercadoria, à transação, ao pagamento. Então, tudo precisa estar guardado pelos próximos 5 anos de forma ou física ou digital, só que a digital não pode ser cópia, precisa ser digitalizado, né? Então, existe assim uma série de procedimentos para a guarda desses documentos, sendo que tanto a aduana brasileira quanto a aduana do país importador, eles podem fazer verificações diretas dentro da empresa. Isso também é uma das principais inovações, né? Essas verificações diretas, tanto o Brasil pode requerer uma visita, inclusive, na sua empresa, né, para verificar se você disse lá na declaração de origem ou na declaração juramentada de origem é verdadeiro, assim como o próprio importador, o país importador também pode fazer a mesma verificação, mas, obviamente, essas inovações trouxeram mais celeridade, porque antigamente você precisava pedir para o seu certificador entrava em contato com a aduana do seu país, a aduana entrava em contato com a aduana do importador e a aduana do importador entrava em contato com o importador. Então, esse processo foi facilitado. E outra inovação também em relação às correções. Se você, por exemplo, emitiu um certificado de origem, né, através da autocertificação, e teve lá um erro na regra de origem, ele não vai desqualificar o seu produto como originário. Você vai ter um prazo, inclusive, de 30 dias para você fazer uma correção e enviar uma nova prova de origem para a aduana do país importador. A mim me parece que, da fala do Paulo, o ponto mais relevante aqui que os senhores têm que ter clareza é que foi assumida como uma verdade a facilidade que a aduana do país importador terá de contactar diretamente o produtor exportador sem interveniência de nenhuma autoridade brasileira. Apenas ele notifica para conhecimento, mas ele pode já solicitar uma visita técnica de verificação na fábrica amanhã. Ele não precisa ter tempo prévio para anunciar a chegada de uma equipe técnica da aduana, seja Argentina, Paraguai, Uruguai, para fazer essa verificação por
desconfiança ou por alguma possibilidade que tenha tido na prova de origem que o leve a criar qualquer dúvida a respeito da idoneidade da autocertificação. Então, prós e contras da autocertificação. Na autocertificação, o empresário, obviamente, terá uma redução de custos, porque ele vai deixar de contratar a entidade para a emissão de certificado de origem, terá uma redução de burocracia, porque ele não precisa contar mais com a espera do certificado de origem, a grande reclamação de alguns senhores de que ele tem que estar na hora, chegou, não, você já se vê livre dessa espera do certificado de origem, e exigirá cada vez mais uma intensificação do aumento, isso é muito bom. Nós ficamos bem felizes de que os empresários agora vão ter oportunidade de conhecer com mais intensidade o que são as regras de origem, quais são os textos do acordo, porque isso dá um upgrade de conhecimento na área de internacionalização. Obviamente, há um risco mais alto para aqueles empresários que ainda não têm uma equipe especializada nesse tema, e, sem lugar a dúvida, a exposição aduaneira, né? A partir de agora, a empresa que se autocertifica fica em contato direto com a aduana do país importador. E a certificação por terceiro, não vou perder tempo na leitura, porque os senhores que já são exportadores e emitem certificado de origem com entidades como a Fiesc sabem perfeitamente que, como o Paulo acabou de falar, nós temos uma solidariedade com todos os trabalhos que são feitos para chegar à emissão do certificado de origem. Desde a análise de riscos que nós temos avaliado aqui, entendemos que, a partir de que os senhores assumam como uma realidade a questão de autocertificação, os senhores vão ter que ter, então, toda uma análise de riscos em relação ao conhecimento específico do acordo, das regras a serem estabelecidas, do processo de produção, a prova de origem que vai ser qualificada e, acima de tudo, essa questão da exposição de alto risco por envolver multas, penalidades, possibilidade de suspensão do radar e dos problemas que poderão vir de alguma negligência, algum erro cometido totalmente alheio à vontade do exportador, às vezes por uma falta de conhecimento, e que o importador vai ficar também extremamente exposto para a aduana do país dele. Então, aqui há um compartilhamento com os senhores dos países que já utilizam a autocertificação, né, como podem ver o Canadá, Estados Unidos, o Chile, agora o caso do Brasil no âmbito do Mercosul, os países europeus, mas principalmente os países asiáticos, há muito tempo eles já utilizam a autocertificação. E quais são as penalidades? Algumas nós já falamos aqui, né? A exposição perante a aduana, e aquelas que os senhores já têm conhecimento que ocorrem em qualquer situação, independente da certificação de origem, né? Em havendo uma dúvida que não pode ser sanada porque houve uma visita técnica ou o processo de fabricação se mostrou incompleto, não suficiente, a aduana decidiu multar, ela poderá se requerer, e aí obrigatoriamente a aduana do país importador, tendo uma determinação clara de prova de que houve alguma tentativa de declaração falsa, uma reincidência em irregularidades, isto é importante, que vocês tenham presente. Mandou uma mercadoria, a nota fiscal foi contestada, mandou outra, novamente foi contestada. Então, na medida em que você tem uma repetição de irregularidades, você poderá vir a ter uma solicitação da aduana do país importador à Receita Federal, que não precisará mais de processos entre aduanas, apenas a notificação, para que a Receita Federal tome providências de suspender o radar até que a fraude ou a declaração, a irregularidade
seja identificada e enquadrada. É uma fraude, a fraude é comprovada, então, efetivamente, pode ter até o cancelamento do radar, como já aconteceu com várias empresas exportadoras. A portaria 373, ela especifica ali um prazo de até 5 anos para a empresa deixar de se auto-certificar em caso de reincidência. Exatamente. Bom, senhores, nós chegamos aqui ao final, está explicado, pessoal. Tem as perguntas. Eu queria, primeiramente, agradecer a participação dos senhores e dizer que nós sei, pelos nomes que estão aqui, eu sei que tem muitos especialistas aqui de comércio exterior, e nos alegra muito saber da participação de vocês. Certamente, para os mais especializados, para aqueles que lidam com questões de origem, nós não trouxemos nenhuma novidade. Sei que muitos de vocês já mergulham há muito tempo nessa atividade, então agradeço pela presença. E o nosso objetivo aqui, particularmente, foi compartilhar com aqueles micro, pequenos e médios empresários que ainda não têm muito conhecimento sobre o tema de autocertificação. Ele parece ser um tema relativamente fácil, ele é facilitador para o processo, mas efetivamente na prática ele traz uma série de riscos. Então, queria também dizer para os senhores que nós da área de comércio exterior aqui, a nossa área de internacionalização, sob a minha supervisão, vamos, nos próximos dias, a oferecer para os empresários que assim considerarem pertinente a possibilidade de realizarmos um curso in company de autocertificação, especificamente para tratar da regra do ACE 18 de forma customizada para a empresa, olhando o seu processo de fabricação, seu produto e os países para os quais ele exporta. Então, nós temos essa proposta de contribuir com o micro, pequeno e médio empresário nesse sentido. Assim que os senhores vão receber uma oferta nossa para realizar esses cursos in company. Esta gravação ela ficará disponível posteriormente no canal YouTube da Fiesc, né? E não sei se das perguntas temos mais alguma diferente aqui. Tem uma pergunta ali, Thaís, dá uma olhada. Eu tenho minha pergunta. Se os países do Mercosul não aceitaram a certificação, qual a garantia que o processo será liberado no destino com benefício? Não, na verdade, assim, me parece que dentro da matriz de riscos que os senhores têm que contemplar, devem levar em consideração, sim, que as aduanas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, a partir de 1º de março, estarão muito mais atentas, estarão muito mais voltadas com lente de aumento à verificação e cumprimento da regra de origem que os senhores possam ter declarado nas suas notas fiscais. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos entrando num processo distinto, diferenciado, e, obviamente, para as aduanas, o empresário exportador talvez não tenha ainda essa confiabilidade tão alta que lhe permita simplesmente fechar o olho, como acontece hoje. As aduanas, os senhores sabem que têm um papel extremamente forte no sentido de combater a fraude. Ele tem que garantir que seu país está concedendo uma renúncia fiscal com um propósito, aumentar o comércio, ter o respeito a esse multilateralismo de termos comércio integrado entre os países, e esse é o propósito. Então, dentro dessa matriz de risco, nos parece que obrigatoriamente tem que ser contemplado, sim, que as aduanas dos países sócios do Mercosul e do Brasil vão ter um cuidado bastante amplo e restrito e profundo de identificar isso. Obviamente se dará com quê? Com o exame físico da mercadoria. Será a única primeira forma que a aduana do país importador tem para conferir que efetivamente o produto exportado com autocertificação cumpre a regra que está declarada, né?
Tem outra pergunta ali, para continuar emitindo na Fiesc, precisaremos dessa procuração? Como assim? Aí a gente tinha... Não, a Fiesc não precisa de procuração, porque nós estaremos sempre agindo como terceira entidade, como até hoje, né? Mas quem vai precisar da procuração vai ser especificamente empresas intermediárias de exportação. Você produz, você entrega para uma terceira empresa brasileira que é intermediária, ela que fez a venda, ela que se relaciona com seu cliente. Essa é a intermediação e ele que vai emitir a nota fiscal de exportação, ele que vai qualificar a origem. Então, se é uma trading company ou se é uma empresa apenas intermediária que faz o contato e a venda com seu cliente, ela precisará sim da procuração específica para ela autocertificar a prova de origem no seu nome. Você está transferindo a essa empresa a autoridade para ela afirmar que o produto cumpre a regra de origem do ACE 18. E a Gabriele está perguntando aqui, tem algum campo específico na fatura que precisará preencher ou somente indicando as informações do produto já basta? Não, a portaria 373 remete à nota fiscal, você tem um espaço ainda no corpo da nota que você vai preencher com os dados. Obviamente que a empresa que vai se autocertificar, né? ela vai adotar dentro da sua nota fiscal os campos que considerar a nota fiscal, a fatura comercial, perdão. A fatura comercial vai adotar no formulário os campos de autocertificação como ele achar que é conveniente. E aí dentro do novo regime ali, a decisão número 5, vai ter lá um anexo falando sobre a autocertificação, inclusive tem uma frase que é: eu declaro que isto é, enfim, verídico, tá? Então tem que colocar essa frase, mas isso está dentro, é só você ler o novo regime de origem, ler a portaria 273, que vai ficar super claro para vocês como deve ser preenchido. Exatamente, vamos reforçar o que eu falei no primeiro momento. Vocês leiam o protocolo 218 do ACE 18, porque ele que declara explicitamente todas as normas, regras do regime de origem novo. Ponto. Segundo o instrumento jurídico que os senhores têm que ter como cabeceira, a portaria 373 do MEDIC. E ela é quem remete aos dizeres, ao cumprimento que deve de constar na fatura comercial. Exato. Então, assim, a gente recomenda, no primeiro slide, a gente já falou, vai estar no YouTube, então quem quiser depois rever ou passar para alguém, tem lá todas as legislações que são importantes, então a gente recomenda ler, e quem for fazer a autocertificação, leu todos os decretos, se tiver alguma dúvida e não tiver 100% de certeza, nos procure o nosso treinamento que a gente vai fazer aqui para garantir a segurança jurídica e que não tenha nenhum empecilho junto à aduana na hora da exportação. Ok? Eu quero sim. Recomendo que leia a portaria 373. É melhor do que eu te responder a pergunta que você fez, porque a pergunta já está, me parece que não é completa. De toda maneira, pessoal, agradeço muito a cada um de vocês pela participação em nosso webinar. Ratificamos e dissemos mais uma vez, nós continuaremos emitindo certificado de origem para as empresas que assim desejarem. Para as empresas que quiserem adotar a autocertificação, nós, se considerarem que é necessário ter um conhecimento mais apurado, mais específico, nós estaremos oferecendo um curso in-company customizado para as empresas nos próximos dias. Fica aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, pela confiança, pela participação conosco e desejamos um bom dia e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigado, gente.